Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade às nossas reflexões sobre o Livro dos Espíritos, nessa noite o assunto que abordaremos se encontra no livro 2º, capítulo 1, que fala dos espíritos, cujo tema é Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Primeiramente, faremos alguns esclarecimentos necessários ao entendimento do assunto que será tratado nessa noite, que é a questão 88 de O Livro dos Espíritos. O item Forma e Ubiquidade dos Espíritos é formado pelas questões 88 a 92 de O Livro dos Espíritos, sendo que a ubiquidade propriamente dita é tratada apenas na questão 92. Da questão 88 a 91, Kardec aborda 2 tópicos, um relacionado com a forma do espírito, que é o assunto da noite, e outro sobre a influência do meio sobre o espírito, tais como percorrer distâncias e obstáculos que a matéria pode impor e etc. Apesar de parecerem distintos, esses temas foram tratados conjuntamente. Na questão 88 de O Livro dos Espíritos, que é o objeto das nossas reflexões na noite, os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Pergunta Kardec aos espíritos codificadores. E eles respondem: para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Kardec então complementa sua pergunta anterior. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Allan Kardec ainda complementa, sua resposta com a seguinte informação. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na na altura da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Na questão 23 de O Livro dos Espíritos, lá no início, no item intitulado Espírito e Matéria, Kardec pergunta aos espíritos sobre a natureza íntima do espírito e obtém, como parte da resposta, que o espírito é alguma coisa, pois o nada não existe. Então, forçosamente, o espírito deve ter uma forma, embora ainda incompreensível para a mente humana. Por esse motivo, os espíritos responsáveis pela codificação deixaram claro na questão 88 que o espírito não tem uma forma para nós especificamente, Para nós encarnados, não tem uma forma especificamente. Sendo que quando eles dizem para nós, deve-se entender para aqueles que mantêm a mente presa nos padrões da matéria e para os quais o conceito de forma está atrelado a formas geométricas e suas diversas combinações, mutações, mudanças, com as quais estruturam-se os objetos e corpos, desde os mais simples aos mais complexos, desde os extremamente pequenos, como as moléculas, aos muito grandes, como os planetas. Assim,
Para a limitada mente humana, na continuação à resposta da questão 88, os espíritos dizem que o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Nessa comparação, no intuito de facilitar a compreensão, mesmo que em grau extremamente limitado, correlacionam a forma do espírito com coisas que não possuem um contorno bem definido, como uma chama ou um clarão, né? Porque a gente sabe que a chama e o clarão não têm um contorno específico, né? Bem claro, é variável. Contudo, para aqueles cujas referências são outras, que não a matéria densa da Terra, os espíritos possuem uma forma bem definida, o que deixam claro ainda na questão 88 ao dizerem: para vós não, para nós sim. Portanto, podemos considerar que somos conduzidos na compreensão de que a natureza íntima do espírito não deve ser interpretada pelos padrões que estamos acostumados a raciocinar, isto é, pelos padrões da Terra, os padrões terrenos. Assim, conclui-se que não estando sob os padrões da Terra, o meio material não impõe limitações ao espírito quando liberto pela desencarnação ou desligado temporariamente pelo desdobramento natural ou induzido. Isso quer dizer o seguinte: quando o espírito não está sobre os padrões terrenos, o meio material ele não impõe limitações ao espírito, né? Quando ele está liberto pela desencarnação, ele é livre, ele está mais livre, ele não tem limitações, ele é livre. Ou também quando ele está, sob o efeito do sono, ou ele está desligado também, através de uma hipnose, ou através de formas que ele consegue se libertar parcialmente. Então, nesses estados, o espírito é livre, ele fica mais ou menos livre. Então, nesse momento, o meio material não consegue, então, limitar apenas quando ele está sob os efeitos da matéria, porque a matéria limita, ela é limitante, ela segura, ela prende o espírito. A nossa realidade espiritual e nossa própria estrutura como espíritos ainda são desconhecidas por nós. Em outras palavras, podemos dizer que não sabemos sequer o que somos e como nos apresentamos. Vivemos imersos em conflitos pessoais, comportamentos egoístas e orgulhosos, apenas nos dedicando à satisfação de necessidades duvidosas e desnecessárias. Despendemos muita energia para nossa vida material e pouca ou quase nada para nossa vida espiritual, que, como Jesus nos ensinou, é a nossa verdadeira vida. No livro Filosofia Espírita, volume 2, capítulo 37, o Espírito Miramês comenta essa questão. Eu não poderia deixar de trazer o comentário de Miramês pela clareza com que ele explica, Ele traz muita clareza para o nosso entendimento. Então vejamos o que Miramês diz nos seus comentários. Muitos intentam saber se os espíritos têm forma. Preocupam-se com certos detalhes que escapam às suas possibilidades de analisar e sentir. Eles não têm formas da maneira que
que de um modo geral se concebe, por viverem em uma faixa diferente da vida física. Se tomarem alguma forma para se fazerem reconhecidos, podem mudar imediatamente, na hora que lhes for conveniente. Sua mente é, pois, uma força poderosa que a tudo transforma, com as bênçãos da sabedoria e do amor conquistadas através dos tempos. Todavia, para Deus, o Espírito tem um esquema, tem uma forma ideada por Ele, imutável na sua constituição divina. A vida, principalmente do homem, é um eterno perguntar. E quem pergunta é porque desconhece as leis de Deus, que vigoram no universo grandioso. Nas regiões superiores não se pergunta. Há outro processo de aprendizado, por não existir ignorância, e quando se ouve, é a fala do mestre, dentro da sua espontaneidade, de maneira que aqueles que ouvem assimilam o que corresponde às suas necessidades. Há algumas diferenças no que tange aos planos de vida. Certamente que os que vivem em regiões inferiores têm necessidades que são dispensadas nos planos elevados. Porém, todos caminham para a libertação espiritual. Há regiões no espaço em que habitam espíritos de formas grotescas, que tomam aparências de verdadeiros animais e vivem como tais. Os sentimentos lembram as formas, e eles passam a viver naquele reino por vezes com as necessidades que convém àquela classe. A vida nos dá o que pedimos pela vivência, na região em que estagiamos, e os homens, na carne, não escapam a essa lei. O espírito animalizado na carne não consegue transformá-la, no entanto, tem as aparências do reino em que vive e pensa também. E a luz que nos circunda nos fala quem somos com clareza, pois é do dito evangélico que ninguém engana a Deus. As leis do Criador agem onde quer que seja, com a plenitude da sua força, nos dando de acordo com o que somos e nos fazendo ser o que conquistamos. A reencarnação é uma bênção para os espíritos inferiores que eles próprios desconhecem. A carne é uma esponja absorvente das mazelas quando isso acontece. A carne é um esconderijo, se não um conforto para os prisioneiros da consciência. É justo que abençoemos o mundo físico, mormente quando passamos a conhecê-lo na profundidade dos seus objetivos. O corpo humano, para o espírito, é a bondade de Deus visível aos que não têm olhos para ver o que não se pode ver com os olhos da carne. Os espíritos não têm forma sob o ponto de vista da forma como pensas. No entanto, é uma chama divina. É uma luz que o dotou de todas as qualidades a serem desabrochadas de modo a enriquecer a vida, lembrando o seu Criador. Não devemos parar de pesquisar as belezas espirituais. Porém, devemos fazer isso através dos processos ensinados pelo Evangelho, estimulando todas as virtudes no centro do coração, para que essa luz seja um sol, a fim de confortar-lhe a consciência.
Bom, com essas lúcidas, com essas claras colocações de Miramês, eu encerro os comentários sobre a questão 88 de O Livro dos Espíritos nessa noite, agradecendo a atenção de todos vocês. Que as energias do amor, da paz e do bem permaneçam em nossos corações. Boa noite.